luck. And the reason that you had to care, the traffic stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. Beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away on the road. But you got no destination in the mind. In the maze of her imagination, your loving style. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. So let it get away. It's a beautiful day. Touch me. Take me to that other place. I know I've got a lover's grace. Bom dia. Tá, então vamos lá. Hoje é o nosso dia de um monte de bactérias, né? Bastante doença transmitida por bactérias. No início vamos falar de malária e depois disso dengue, zika e chikungunya. Um pouco, uma passadinha por cima. Então, começando então com malária. Sabemos que malária é uma doença mundial, né? É uma doença que tem uma afecção bastante grande no mundo, principalmente porque ela é uma doença transmitida pelo mosquito do tipo Anopheles, pela fêmea do mosquito Anopheles. No caso dela, tem bastante serotipos, mas os mais conhecidos e que causam doença na pessoa, no ser humano, são o tipo falciparum, o tipo vivax, o tipo ovale e o tipo malariae. Não sei se está passando o slide ali. Eu acho que não. Aqui está travado, Santiago. Falando, então, temos os 4 serotipos principais de Plasmodium, que é o vivax, o falciparum, o malariae e o ovale. A principal maneira de transmissão daquele parásito, então, é pela picadura da fêmea do mosquito do Anopheles. Ela vai diretamente quem está infectado vai, pica a pessoa, começa a fazer o ciclo celular na pessoa e depois mais uma outra fêmea chega lá, de novo pica, só que aquela fêmea não era infectada e depois que picou a pessoa ficou infectada e daí tem um monte de mosquitos infectados, né? O período de incubação deles vai desde 7 dias até 14 dias, dependendo principalmente do tipo de parásito, né? Principalmente, o que mais demora é o falciparum, mas os outros são aproximadamente 7 dias, o vivax, malaria e o ovale. As principais características da nossa mosquita, então, são essas que a gente está vendo ali, de que ela adora viver em águas limpas, quentes ou mornas, que tenha sombra e, além disso, que tenha um baixo fluxo de água. E é aquele mosquito que estamos vendo ali, aquela mosquita que vai nos picar e que vai fazer besteira com a gente, que são as características principais, aquelas que nas patinhas dela, ela vai estar com aquelas manchinhas brancas. Então, ela vai ter uma linhazinha, várias linhazinhas brancas
e o abdômen dele é um abdômen que, depois de ter picado a pessoa, é um abdômen que fica vermelho, mas porque é aí onde está se concentrando o sangue da pessoa, tá? Então, a respeito à fisiopatologia, nesses casos, a fisiopatologia é um pouco grande, um pouco extensa. Temos vários ciclos, o ciclo parasitário, o ciclo hepático, o ciclo sanguíneo. Só que temos que fazer um pouquinho mais fácil, porque daqui é onde a gente tem que se lembrar um pouco como que se faz a partir do tratamento, sim? Então, inicialmente o mosquito ele vai picar, então, e vai deixar um parásito de nome esporozoito na pessoa. Esse esporozoito vai viajar pelo torrente sanguíneo até chegar até o fígado e vai invadir então os hepatócitos. Aí, nos hepatócitos, esse esporozoito vai evoluir, então já vai deixar de ser esporozoito e vai ficar como criptozoito. Esse criptozoito não fica feliz sendo assim, porque assim é muito pequeno, não tem muita patogênia, então daí ele evolui um pouco mais dentro do hepatócito, ele vira um esquizoide. Só que esse esquizoide, ele tem uma característica importante que ele começa a se multiplicar dentro do hepatocito. Só que a célula do hepatócito, ela não tem muito espaço, então daí quando já tem muito esquizoide dentro dela, ela vai explodir, criando então merozoítos que eles vão entrar no torrente sanguíneo da pessoa. E quando eles entram dentro do torrente sanguíneo, diretamente eles vão se aderir no nas hemácias da pessoa e vão virar então trofossoítos imaduros. E, nesse caso aí, ela tem dois caminhos. O primeiro caminho seria chegar pelo ciclo celular ou continuar pelo ciclo sexual, que seria o segundo caminho. No, se ela for pelo ciclo celular, sexual, então ela vai continuar se multiplicando, continuar se dividindo, porque ela vai vamos dizer que vai virar uma evolução anterior a ela, que seria o esquizoide, que é aquele outro que a gente viu lá em cima, e é para continuar se multiplicando dentro da pessoa e não deixar uma parasitemia baixa na pessoa. Pelo contrário, é para aumentar a parasitemia na pessoa. Só que daí ela vai de novo, faz o ciclo sexual, cria então esquizoides e entra de novo naquele ciclo celular até chegar na hemácia. De novo cria então outro trofossoito maduro que pode fazer ou ciclo assexual ou ciclo sexual. Depois de um tempo, ele vai criar bastante ciclos sexuais, onde no ciclo sexual esse trofossoito imaduro vai evoluir para um trofossoito maduro, um trofossoito grande, um trofossoito maior, que depois disso, de ficar maduro, ele vai continuar pelo torrente sanguíneo e vai evoluir finalmente para aquele gametocito. O gametocito é uma coisa que no momento para nós não vai ser tão não vai gerar tanta doença, porque já a última fase do parásito dentro da pessoa. Só que esse gametocito, ele sim vai ser bastante importante no ciclo celular do mosquito, porque onde o mosquito, quando depois o mosquito pica de novo, o mosquito vai colher de tudo, vai colher trofossoitos maduros, esquizoides e gametocitos. Só que daí aqueles outros, os trofossoitos e os esquizoides, eles vão morrer dentro do mosquito, mas o gametocito ele vai criar de novo aquele ciclo celular dentro do mosquito, que não é nossa preferência atualmente, e aí ele vai criar de novo a parasitemia no mosquito para infestar de novo uma outra pessoa. Sim, bastante importante isso a partir daqui, porque nós temos aqueles medicamentos antiparasitários, os antimaláricos, que diretamente vão atacar e vão diretamente dar morte, vai matar umas partes específicas dentro desse ciclo celular que vamos ver um pouco mais para frente, tá? Então, quando o parásito chega ali, então entra na pessoa, ele vai criar bastante sintomas. Só que, de preferência, ele vai criar sintomas
gastrointestinais ou sintomas gerais. Dentro dos sintomas gerais, então vamos ter sudorese, vamos ter fadiga, vamos ter calafrio, vamos ter febre, vamos ter dor de cabeça e dor muscular. E dentro dos sintomas gastrointestinais, vamos ter dor abdominal, náuseas, vômito e diarreia também pode acontecer. Principalmente aquele ciclo de febre, ele vai ter naquela parte que a gente falou de o ciclo intrahepático, é onde o pico febril vai estar mais alto. Então, vamos ter uma febre maior do que 40 graus centígrados, sim? É onde o início da parasitemia, então, ele vai entrar ali e vai criar, então, esse grande pico febril, que depois de um tempo vai gerar alguma reação mais intermitente. Vai ter momentos que vai ter mais febre, como outros momentos que aparentemente vai estar relativamente assintomático, mesmo que esteja com o parásito dentro da pessoa. E a pessoa, durante o dia, principalmente, ela vai se sentir bem, talvez não vai ter tanta febre, mas depois de um tempo, quase chegando na noite, vai piorar e vai recomeçar de novo os sintomas, sim? Uns outros sintomas que temos que ter presente, que podem acontecer, que tem que deixar para nós uma coisa mais importante, são os sintomas de um pouco mais de gravidade, sejam pessoas adultas, sejam crianças, que é aquela parte da prostração, alteração do estado de consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, porque ela pode chegar até uma parasitemia também que possa atingir o cérebro, o sistema nervoso central, e potencial arterial ou choque, edema pulmonar, hemorragias, icterícia, hemoglobinúria e hiperpirexia ou oligúria. Então, temos aqui que é uma parasitemia que vai atingir quase tudo e vai ser bastante complicado com a pessoa. Dentro das alterações laboratoriais que podemos encontrar nessas pessoas, então, podemos ter anemia grave, podemos ter hipoglicemias, uma acidose metabólica, insuficiência renal, e hiperlactatemia e hiperparasitemia, que é bastante importante depois para fazer a avaliação complementar e a avaliação clínica daquele paciente para saber o que vamos fazer e como que vamos fazer com esse paciente, sim? Então, depois disso, vamos ter as condições que vão nos indicar gravidade nesse paciente, sim? Principalmente espécie do parásito, no caso, o parásito que tem mais gravidade e maior doença na pessoa vai ser o parásito, o Plasmodium falciparum, sim? Ele é quem vai criar maiores sintomas, vai agravar bastante a pessoa, vai ter maior comprometimento no fígado e também anemias refratárias, sim. Temos que ter presente também a quantidade de parásitos circulantes na pessoa, uma parasitemia muito alta é indicação de gravidade. Então, temos que ficar de olho ali, porque principalmente em crianças e adultos também, as crianças vão estar um pouquinho mais comprometidas, com uma quantidade bastante considerável de parásitos em sangue. Então, vai nos levar a considerar de que temos que, sim, hospitalizar, internar aquela criança e deixar pelo menos um tempo para fazer exames complementares, no mínimo um hemograma, avaliar também a quantidade de parásitos que esteja no momento e a redução deles, para poder avaliar a evolução da doença, sim? O tempo da doença também é uma parte importante. Enquanto mais tempo aquela doença esteja dentro do corpo, é mais tempo que vai continuar aquele ciclo celular, aquela divisão de parásitos e aquela multiplicação de parásitos dentro do corpo. Então, é realmente bastante importante, se for o caso, atingir o mais cedo possível aquelas pessoas doentes, ou se não for possível, então determinar faz quanto tempo que começou
a doença, onde que começou, quais que as outras pessoas em casa que possam estar infectadas também, porque são coisas importantes que a gente tem que fazer tratamento. Vamos nos lembrar que no caso da doença pelo Plasmodium, seja de o tipo que for, ela pode repetir, sim. Então, se eu vou tratar hoje o irmão ou a criança, o mais pequenininho em casa, mas os outros irmãos, ou a mãe, o pai, o vovô, quem for que esteja ali, também está infectado e não está fazendo o tratamento, depois essa criança pode se reinfectar, sim? E temos também aquela parte da primo-infecção. Primo-infecção por qualquer parte dos parásitos pode ser bastante importante, sim? Principalmente pelo Plasmodium falciparum, pelo que a gente falou, de que é a espécie de parásito mais importante, por gerar mais doença no paciente. Mas temos que ter presente que também os outros tipos podem aparecer e pode gerar bastante doença e não é uma doença muito boa. Pessoas que têm que estar, que temos que estar de olho, que provavelmente vão ser indicação de hospitalização ou de internação, né? Podem ser então crianças menores do que 1 ano, idosos, gestantes e imunodeprimidos, sim? Então, temos uma coisa muito importante que também vai fazer nos trabalhar se há necessidade de fazer hospitalização naqueles pessoas doentes, que é a pessoa com hiperpirexia. Então, são sinais de perigo para uma que vão evoluir para uma malária grave. Pessoa que atingiu com uma convulsão, com convulsões, uma hiperparasitemia, que a gente já falou, que é aquele contagem maior do que 200.000 parásitos em sangue, vômitos repetitivos, que vai nos levar, então, àquele quadro de desidratação, que pode nos levar, então, a uma acidose metabólica, comprometimento sistêmico, a oligúria, a dispneia, a anemia intensa, icterícia, hemorragias e hipotensão arterial, sim? Todos esses casos aí, então, são casos que temos que ficar de olho porque tem uma grande possibilidade de que temos que internar aqueles pacientes e temos que fazer mais algumas outras coisas, sim, para fazer o tratamento complementar daquele paciente. Respeito ao diagnóstico dessa doença da malária, então, primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que temos que fazer diagnósticos diferenciais, sim? Há doenças que são muito parecidas com nosso tipo de doença por malária, vão ser o dengue, a febre amarela, a leptospirose ou a febre tifoide, sim? Então, é super importante fazer diagnóstico diferencial, além de que a gente pode ter também uma co-infecção por qualquer um dos outros. Então, a pessoa pode ter malária, mas também pode ter dengue junto. Não vai ser uma coisa muito boa, os sintomas vão piorar. Então, sempre temos que ficar de olho. Ainda mais nos casos que nós temos aqui no Brasil, que são hacia a parte norte do país, tendo de preferência aquela infecção pelo Plasmodium vivax e pelo Plasmodium falciparum, que são aqueles parásitos que atingem mais o nosso continente. O Plasmodium ovale e o Plasmodium malariae são mais hacia o continente asiático, hacia a parte do África e tudo isso, mas o nosso são os principais são o falciparum e o vivax, tá? Respeito ao diagnóstico, a principal coisa que temos que fazer, então, vai ser uma história clínica muito boa, perguntar bastante bem para os pacientes o que aconteceu, faz quanto tempo que a pessoa está doente, principalmente aquele mosquito, ele tem essa principal causa de que ele vai picar não em qualquer momento do dia, ele vai picar durante a noite
e na madrugada. Então, é super importante que a gente faça uma proteção secundária, proteção primária nos casos de evitar uma infecção, né? Mas quando já temos, então, toda a história clínica com que sabemos que o paciente já está doente e temos aquela suspeita, a primeira coisa que temos que fazer, o primeiro exame é a gota espessa, que é o padrão ouro para fazer aquele diagnóstico. Ela vai nos dizer aquela contagem, quantos parásitos que temos no sangue, e além disso vai nos permitir ver qual parásito que está atingindo ou gerando uma doença no paciente para poder fazer o tratamento específico, sim. Temos também testes rápidos, são muito bons. Os testes rápidos têm um diagnóstico, vamos ter um diagnóstico entre 15 e 20 minutos. Não tem que passar por todo o processo que faz geralmente naquela gota espessa, que são aquelas corações que tem que passar pelo ácido de metileno, depois por elegância, depois por uma outra coisa, então vai demorar um pouco mais. O teste rápido é isso, é rápido, só que ele não vai fazer uma diferenciação se for uma malária mista, por exemplo, entre Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, ovário, vivax. Ela não distingue entre se for um Plasmodium vivax ou malária ou ovário. Isso temos que ter presente ali também. E ele não vai nos dizer qual que é o nível de parasitemia do paciente. Mas é muito boa respeito ao diagnóstico do Plasmodium falciparum, tem uma sensibilidade maior do que 90%. Além disso, então, já temos a gota espessa, os testes rápidos, mas vamos ter que fazer uns outros exames para avaliar o paciente de forma complementar e avaliar que não esteja com comprometimento sistêmico. Então, vamos avaliar se tem no hemograma, se ele pode ter aquela anemia normocítica, normocrômica, pelo aquele ciclo sanguíneo que o parásito faz. Se tem alterações nas bilirrubinas, principalmente aumento da bilirrubina direta, então vai se apresentar também com icterícia febril e também pode ter aquele comprometimento no rim, que vamos ter que avaliar pela ureia e pela creatinina, tá? Respeito ao tratamento, então, temos de novo aquele ciclo celular e temos no início aquele parásito principal que pode atingir nos pacientes, que é o Plasmodium vivax. Esse a gente pode fazer tratamento com cloroquina ou mefloquina junto com primaquina. Idealmente, em todos os pacientes que estão com diagnóstico de Plasmodium vivax, eles têm que fazer tratamento com os dois. Por quê? Porque esses aqui, eles vão chegar em esses pontos que vão invadir no ciclo celular. Então, a cloroquina vai matar aqueles merozoítos e aqueles esquizoides que estão no sangue. Então, vai nos permitir que não continue aquela evolução dentro do corpo. E a primaquina, então, vai também atingir os esquizoides que estão dentro do hepatócito e, além disso, vai diminuir a probabilidade de infectar os outros mosquitos, porque ela também vai matar aqueles gametocitos, tá? Só que temos que ter presente que a primaquina não pode ser dada para gestantes, nem para crianças menores de que 6 meses, sim? Tem estudos de que até a primaquina não é tão boa também em crianças menores do que 2 anos. Só que aqui no Brasil, principalmente, o protocolo, o que ele diz, é que são crianças menores de 6 meses, ou melhor é não dar, sim? Respeito ao Plasmodium falciparum, o tratamento vai ser com artemether e lumefantrina. O artemether vai entrar também naquele ciclo celular, vai matar então os esquizoides que estão dentro do hepatócito e vai matar também os gametócitos. E a lumefantrina vai então matar só os esquizoides que estão dentro da parte sanguínea do ciclo celular sanguíneo, tá? Então é aí onde atinge os nossos medicamentos e onde
depois de um tempo vai diminuir a doença, sim. No caso, o tratamento com primaquina e cloroquina, o tratamento pode durar entre 7 e 14 dias. Tem se demonstrado que o tratamento de 7 dias pode ter a mesma eficácia que o tratamento de 14 dias. Então, são 4 dias com cloroquina e mais 7 dias com cloroquina e primaquina, tá? E com o Plasmodium falciparum é um tratamento unicamente de 3 dias, só que são bastante comprimidos, dependendo da faixa etária e do peso do paciente, tá? Prevenção no paciente, então, prevenção e profilaxia. A profilaxia aqui no Brasil, não temos uma profilaxia que esteja dada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que só para as pessoas que realmente tenham risco de morrer ou risco de uma doença grave pela malária, então, pode fazer aquela profilaxia, principalmente para malária por Plasmodium falciparum, que é pegar aquela artemether lumefantrina em uma dose subterapêuticas e fazer o tratamento. Mas também pode ser feito com doxiciclina, mefloquina, em alguns outros antimaláricos, tá? Só que é isso, o tratamento só está indicado não para todo mundo e em doses subterapêuticas. O principal que a gente tem que fazer e tem que falar para a pessoa são aquelas atividades de prevenção que não tem nada a ver com a parte farmacológica, que é informar, então, as atividades de maior risco do mosquito. Então, que momento do dia é que ele vai picar, que momento do dia é que a pessoa tem que se proteger principalmente. Então, falar de aquelas proteções que a gente tem que fazer como, para o mosquito, que é usar umas roupas claras, de manga longa, usar durante a noite, principalmente aquelas medidas de barreira, que são aqueles mosquiteiros, alguns deles bem impregnados com inseticida, outros deles são comuns, não vêm, mas o mosquito não consegue entrar dentro pelo menos dentro do espaço que esteja coberto pelo mosquiteiro. E outra coisa que é muito importante também é fazer o uso de repelente, à base de o produto que é NN de etilmetatoluamida, sim? Que são a parte mais importante de prevenção primária naqueles pacientes, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma pergunta que apareceu no INEP, temos aí no nosso Facebook. É um homem com 24 anos de idade, geólogo, e ele disse que irá viajar para uma expedição na Amazônia daqui a 20 dias. E ele chega no posto de saúde, na UBS, para perguntar o que pode fazer para uma profilaxia para a malária, sim? Enquanto então o que tem que fazer tem que ser feito pelo médico. Então são as respostas que aparecem ali, que se solicitar ao paciente o seu itinerário, perguntar quanto tempo que vai estar lá, e as outras seria então avaliar se a B, que é uma coisa super louca, vacinar, não temos vacina para malária. A C, que é uma coisa até não tão louca, é um pouco mais consciente um pouco das coisas, que usar as roupas claras com manga longa, uso de mosquiteiro, de repelente, e a proteção contra o mosquito. E a D, que ela diz informar ao paciente que o médico, que a medida de prevenção mais